Oi, pessoal, vamos para mais um Outcast depois de saudade. tanto tempo. Que saudade mesmo, estreando a nossa sala com uma convidada muito especial que está aqui, que é a vereadora Maísa Leão. Ela que está em pautas sobre autismo, é vereadora de Cuiabá, e a gente tem um imenso prazer de você estar aqui com nós hoje. Obrigada. Eu que estou muito feliz de estar no Outcast, sabendo que voltou hoje depois de uma pausa. De muito tempo. Eu estou muito feliz de ter impulsionado essas mamães a voltarem a essa Exatamente. conversa. Obrigada por ter aceitado, que a gente estava ansiosa, né? Tanto a gente vai voltar. Deus te encaminhou para estar foi uma aqui surpresa. conosco. Que lindas. Eu estou muito feliz. E eu estava olhando a timeline lá de vocês, né? Vendo a conversa, como é importante a gente conversar entre mães. Sim. Muito, conversar né? para as famílias que estão num processo de diagnóstico ainda, de entendimento. Então, é uma alegria estar aqui. E para mostrar que todo mundo passa pela mesma coisa, né? Que a gente se sente muito sozinho quando a gente tem um diagnóstico, Sim. né? E aí a gente fala, cadê aquelas mães? Né? Elas não estão Cadê lá no todo parquinho, mundo? né? Exato, Elas não cadê estão todo lá no mundo, parquinho. né? Vamos Sim. procurar. E a gente resolveu trazer elas aqui. Que lindo. Para todas as famílias, né? Então, a gente está muito feliz de você estar aqui e a gente aprender, né? Com toda a sua experiência também, né? Que honra. Que é a mamãe do João Lucas, né? Isso mesmo, mamãe do João Lucas. João Lucas tem 15 anos, então para quem está nos acompanhando, né, nunca tinha me visto, eu sou a Maísa Leão. Eu vou falar a idade, tá? Mas vocês não precisam falar, não. Eu tenho 45 anos e sou mãe do João Lucas e da Maria Eduarda. A Maria Eduarda, uma menina típica, de 21 anos, que me trouxe a maternidade da menina, né? Porque as maternidades são tão diferentes. Não, cada uma tem uma, né? Muito, né? E o João Lucas, meu caçulinha, que veio um menino todo gorducho, todo comunicativo, que a gente tinha expectativas de toda maternidade típica, né? Que era a nossa referência. E na família eu tinha um primo autista, mas num período que não se falava muito, né? Não tinha podcast, não tinha essa conversa franca. Quase ninguém falava na internet. Quase ninguém falava na internet. A maioria escondia, né? Exatamente. Crianças. Então, o João Lucas veio para me ensinar essa jornada e já estou nela há 15 anos. Olha, E muito feliz de poder falar sobre autismo, desmistificar o autismo e levar para as pessoas informação de qualidade, né? Do coração. E obrigada por você representar a gente, porque eu tenho certeza que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Fazer um podcast já não é fácil, imagina percorrer aí o Mato Grosso todo, e às vezes o Brasil inteiro, para falar sobre algo que ainda tem muita coisa para ser especulada, né? Falada e passada informação. Eu acho que o que mais me motivou, um dia o João Lucas com 10 anos, nem tinha noção que ele ia responder isso, né? Eu falei assim, filho, o que você gostaria que a mamãe fizesse por você? E por todas as pessoas que são autistas ou que têm alguma condição e que sentem que são diferentes da maioria das pessoas. E ele falou, eu gostaria de viver num mundo sem preconceito. Olha, que incrível. Então ele me fez um pedido simples, mas tão complexo. Simples, mas tão complexo. E aí a mãe topou o desafio e encarou. E realmente, assim, a gente todos os dias tem que quebrar esses preconceitos, esses estereótipos. Só a família que vive, como você falou, né? A Evelyn falou muito bem. É uma solidão. Há uma solidão principalmente da mãe, porque é esperado de nós que a gente seja muito feliz com a maternidade, que a gente seja muito entusiasta de tudo, a maternidade é linda e de repente a gente tem desafios que fogem dos nossos sonhos, que fogem do nosso controle, que a gente queria que os nossos filhos só fossem felizes e que desse tudo certo. E o autismo, ele traz as suas surpresas, né? Um dia não é igual ao outro. A gente avança 2 passinhos para frente, às vezes dá 3 para trás. É verdade. Exato. E aí nessas horas... fala, né? Autismo é leve para quem, né? E não é, né? A realidade, um dia após o outro, né? Sim. Tem dias que não estão bons e dias que são bons, né? A gente também tem que reconhecer, né? Os avanços, porque
A gente está ali, tem que ver os avanços da criança, da evolução, tem que buscar, né? Tem que trazer conhecimento e é tão importante isso estar aqui, né? A gente trazendo conhecimento. Maísa, a gente conhece você como vereadora, como essa mulher que luta pela causa, mas quem é a Maísa? A gente quer conhecer você. Exato. Quem é você? Quem é a mãe, Maísa? Como que é essa história? Vamos lá. Eu sou uma pessoa muito curiosa, me tornei uma pessoa muito estudiosa, eu gosto muito de estudar. Mas não só para estudar coisas formais. Eu acho que a minha mãe fala que quando eu nasci, eu era aquele bebezinho com o olhinho aberto, sabe? Ela fala assim, o neném nasce dormindo, né, com o olhinho fechado, e você nasceu com o olho aberto olhando para todo mundo, como se você tivesse assim, nossa, que mundo legal, deixa eu ver tudo isso aqui. E eu fui essa pessoa muito curiosa. E às vezes quem é assim, às vezes é até taxado de perdido, porque eu, por exemplo, fiz 4 faculdades, mas eu só formei em uma. Então, quer dizer, eu abandonei 3. E muita gente podia olhar e falar, meu Deus, essa menina não sabe o que é. E, na verdade, era aquela curiosidade de, nossa, que legal isso, vou fazer a faculdade. Ai, que legal aquilo. E acabei me formando em moda. Então, eu fiz fisioterapia até quase formar. Você fez físio? Fiz físio. Mas, desculpa, em Cuiabá. Por que não formou? Não formei porque eu engravidei da minha filha no último ano. Eu tive uma gravidez de risco e eu tinha que ficar em repouso. E eu perdi o timing da minha turma. E quando eu fiquei de repouso, né, faltava os estágios hospitalares, eu pensei naquela época, eu nunca imaginava, né, não tinha o autismo na minha vida, não tinha a importância do fisioterapeuta tão consciente, porque eu sabia que era muito importante, mas o mercado era muito ruim. Os fisioterapeutas da época que eu fazia, que era lá, eu entrei em 98 na faculdade de fisioterapia, eles ganhavam muito mal. E eu pensei, né, lá com a minha filhinha pequenininha, eu falei, gente, eu vou formar numa faculdade tão difícil, né, eu tive que estudar tanto e vou ganhar tão mal. E acabei desistindo da fisioterapia, fui fazer moda, sou graduada em moda, trabalhei muitos anos, 8 anos no varejo de moda, eu tive uma loja. E eu amava, porque ali na minha loja eu fiz tudo que vocês imaginarem. Eu desenhei coleções, eu criei coleções próprias, eu fiz uma curadoria numa época que não era tão comum ter essa curadoria. Fez uma parte sua, que é uma sua. parte minha. E aprendi ali a atender pessoas, me apaixonei por desenvolvimento humano dentro da loja para desenvolver equipe. Então foram esses 8 anos na loja, foram lindos e acabaram me levando para o marketing digital. Então a curiosa, que fez 4 faculdades e só formou em uma, aí ela vai para o varejo, ela abre uma loja, ela faz gestão de pessoas, ela descobre o marketing digital e em 2009 eu criei o blog Mala com Rodinha. Olha! Eu acho... Você deve ter entrado. Eu acho que eu sério, eu lembro muito desse nome. O blog Mala com Rodinha foi o primeiro blog de Mato Grosso, nesse sentido mais profissionalizado. E em 6 meses eu bati a marca de 100 mil acessos. Numa época que não tinha Facebook, Instagram, não tinha... Eu não sabia nada de patrocinado. Eu tinha Orkut. Eu não sei se não foi no Orkut que eu vi uma coisa. Será? Eu divulgava o blog no Orkut. Olha. Sério? Divulgava a loja no Orkut. Eu comecei Vamos resgatar o Orkut pra ver resgatar o isso. Orkut. Tem fotos minhas lá, por favor, quero de volta. Gente, era muito legal, né? Nossa. Eu fazia divulgação porque o Orkut a gente tinha aquela página inicial, né, que era a nossa história, e eu fazia dentro do álbum de foto. Então eu fazia o upload dos posts do blog e falava acesse. E assim foi que o marketing, que a comunicação entraram na minha vida. Hoje eu sou mestre em marketing. Acabei de terminar a pós-graduação em TEA. Estou fazendo pós-graduação em urbanismo. Então a Maísa é essa pessoa aí. E além de toda essa parte, né, de estudar muito, porque... Por que eu fui estudar tanto, né? Meu Deus, que tempo que você tem. Pois é. Porque na escola eu fui uma aluna muito medíocre. Eu tive muita dificuldade de aprender. Sério? Muita. Eu tirava muita nota baixa. Pra você Matemática. ver que a escola não, a escola. revela ninguém. Não. E assim, eu tirava nota muito baixa. Eu ficava de recuperação numa época que só menino ficava de recuperação. Então eu morria de vergonha, porque era eu e eles. Sério? E eu achava que eu nunca ia aprender.
E então, eu acho que esse gosto por estudar foi quando eu saí da escola e eu descobri que, sim, eu posso aprender, mas com caminhos diferentes e que cada um tem o seu caminho. Olha, que importante então, você falar isso. Esse estigma, né, do eu não vou conseguir. Eu acho que para mim foi muito bom isso tudo. E perder, sabe? Eu sempre falo que, assim, tirar nota baixa na escola, não ter tido grandes... Eu fiz balé 15 anos, mas eu fiz porque... Olha isso! Olha isso! Porque eu fiz porque minha coluna era torta, e não porque eu ia ser uma grande bailarina. Então eu era uma bailarina bem ruinzinha, mas com uma expressão facial, com um coração maravilhoso. Sim. E tudo isso de perder, de não ser a melhor, me preparou para um mundo que só quer os melhores, que só quer o topo do pódio e que exclui quem não tem um desempenho. E mal sabia eu que eu ia defender que a gente mudasse o conceito de desempenho. Mas que bom que você não desistiu, porque assim, outras pessoas no seu lugar falam assim, não serve pra isso. Não sirvo nada mesmo, não vou fazer nada, então vou ficar aqui, vou ficar curtindo. Não vou fazer mais uma faculdade pra quê? Não vou finalizar, tipo assim. Sim. Mas que bom que você não desistiu. Isso mesmo. A gente tem que sempre continuar, né? Exato. E aprender com os erros e os acertos. Exato. Com certeza. Então é essa pessoa aí que meu marido fala, tomara que fique na política agora, né? Porque o dia que eu cheguei e falei, amor, eu vou ser vereadora. Ele olhou e falou, meu Deus. Olha, esse dia, Evelyn, eu já tinha feito de tudo, né? Casada já há um bom tempo. Você não estava mais com a moda? Já tinha vendido a minha loja existe até hoje. Existe? A pessoa que comprou chama Espaço Hype. A Espaço Hype existe até hoje, lá em Cuiabá. A pessoa que comprou tem a loja até hoje. Bem no hype. Numa época que o povo nem falava hype. Eu já tava no hype. Hoje, Eu tava hypada. Vendi a Espaço Hype. O blog em 2017 eu fiz o último post. Tem lá, gente. Quem quiser ir pra Paris, quem quiser ir pra Londres, Arraial da Ajuda e vários outros lugares legais, Cancún. Tem posts com onde ir, bem blog de viagem mesmo. Ele tá lá todo lindo, eu não tenho coragem de apagar, porque ele teve uma história muito importante. Não, deixa lá. Ele tá lá, lindo. E tenho muito orgulho. E eu fui fazendo transições. Eu criei o It Bazar. Eu conheci a Bruna, que é sua prima, no It Bazar, que é o primeiro bazar de varejo do estado de Mato Grosso. Se tornou o maior e até hoje existe. As meninas continuam. Eu saí da sociedade. Eu saio das empresas quando elas estão bem. Eu deixo um legado para as pessoas. É bom. Ele já é visionária. Sim. E aí eu fui para a educação digital. Comecei a estudar o marketing digital como um impulsionador da vida de, principalmente, mulheres empreendedoras. Me tornei educadora digital, abri a minha escola Somos Digitais, fui fazer o mestrado na PUC São Paulo, morava em Cuiabá e São Paulo, uma loucura. Peraí, tudo isso você já tinha seu filho? Casada, João Lucas, terapia, filha, tudo junto e misturado, numa fase que ele fazia muitas terapias. Então eu ia para São Paulo de segunda a quarta, então eu ficava segunda, terça e quarta. Meu marido segurava a barra lá 3 dias. E eu ficava em Cuiabá quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, as terapias do João eram... quinta, sexta, sábado, domingo. As terapias do João eram todas quinta, sexta, as principais, para eu poder ir junto. E sábado e domingo, família, lazer, era assim. Entendi. É uma loucura. E no meio dessa loucura, uma pessoa me falou assim, tem um curso chamado Protagonize, que é a sua cara. Eu falei, tá, eu tô sem tempo agora. Não, mas o curso é esse final de semana e é a sua cara. Eu fui fazer o tal do Protagonize e cheguei lá, era um curso de política, eu não sabia. Então, no curso, eu conheci a história de uma vereadora da cidade de Taubaté que ganhou a eleição entregando o currículo e pedindo para trabalhar para as pessoas. Ela chegava e falava, posso trabalhar para você? E entregava o currículo. A pessoa falava, eu não estou contratando. Não tô... Ela falava, você vai contratar um vereador e um prefeito dia tal e eu quero trabalhar para você, eu quero ser a sua vereadora. E ela conseguiu se eleger gastando menos de R$1.000 entregando o currículo. Nossa. E na hora eu já era ativista, né, pela inclusão, mas como voluntária. Eu já, né, eu era muito envolvida com essa causa do meu filho, das mulheres, por ser mulher, por ser mãe de menina, mas como ativista. Ia lá, fazia o trabalho voluntário, ia num lugar.
E aquilo me tocou, porque eu falei, eu tenho currículo, eu posso trabalhar. E aí foi quando eu falei pro meu marido, foi acho que a minha 5ª transição de carreira. E ele falou, era só o que faltava, mas tudo bem, é isso que você quer? Eu falei, e a gente foi. E é tão importante isso. Que missão linda que você tem, com certeza. Obrigada. É admirável mesmo. E o João Lucas veio em que momento? O João veio quando eu estava com 29 anos. Meu Deus, ele tinha feito tudo isso, ainda tinha 29 anos? Não, o mestrado, essa parte foi junto com o João, né? Com 29 anos eu já tinha o blog, eu já tinha a loja e já tinha a fisioterapia e a moda na minha vida, né? E a Dudinha, a minha filha. E o João veio quando eu tinha 29 anos nesse desejo de não ter uma filha única. A Duda já estava com 5 para 6 anos e eu falava assim, gente, e agora? Tem que decidir, né? Tem esse momento, né? Que a gente fica pensando, será que vai ser um filho só? E eu conversava muito com meu marido, ele falava, a gente é tão feliz, tá tão bom. Mas a Duda não dormia, a gente estava cansado também. Começar tudo de novo. A Duda acordava até os 5 anos de idade, ela acordava 5 vezes por noite. Então ele falava, agora que a gente está começando, né, a poder sair, a poder dormir, a poder viajar só o casal, né? Sim. Aí a gente vai começar tudo de novo. Mas eu tinha um negócio de casa vazia, sabe? Assim, mas e ela não vai ter um irmão? E eu decidi, eu falei, vida, vamos, né? Tem mais um? Você tem irmãos? Eu tenho um irmão. Então a gente ia pensando, né? E aí é tão bom, né? Porque meu irmão é uma referência, assim, né? E eu fui e falei, vamos. E o João veio numa gravidez super tranquila. No final da gestação eu tive uma intercorrência porque eu perdi a minha avó. E pra mim foi uma surpresa, assim, a minha avó não estava doente, não estava nada. Então foi bem triste, assim, mas a gestação tinha sido tranquila até ali. Eu tive uma perda de líquido, mas não foi nada muito substancial. Eu terminei a gravidez em repouso, da Duda eu comecei em repouso e a do João eu terminei em repouso. E o João nasceu uma criança que parecia ser uma criança típica. Ele amamentou olhando nos olhos, profundamente. Eu tenho essa memória, sabe, dele olhando, sorrindo, interagindo. E para quem está nos assistindo, né, um dos sinais do autismo muito frequente é o contato visual, que ele é um contato prejudicado, digamos, ou inexistente. Né? Tem gente que fala, mas eu conheço um autista que olha no olho. Às vezes eles aprendem com terapias, às vezes eles olham, mas não de forma constante. O João olhava profundamente. Ele se desenvolveu dentro de todos os marcos de desenvolvimento, sentou, engatinhou, andou, falou. E a gente estava vivendo aquela vida achando que era uma continuidade do que a gente tinha vivido com a irmã. Até que com 4 anos de idade, 4 anos, bem tardio, ele teve uma regressão de habilidades assim que foi bem severa e bem rápida e muito contínua. Primeiro, ele parou de olhar nos olhos. Não olhava mais nos olhos. Depois, ele começou a esquecer o nome de pessoas da família. Aí ele começou a ficar muito tempo olhando o ventilador girando. Ai, meu filho fica horas vendo tudo girando. Tudo girando. E ainda tudo tinha girando, aqueles né, spinners. Vocês lembram dos spinners? Era nessa época. Então, ele lá no spinner. Mas eu não tinha informação. Sim. Então... Até porque foi com 4 anos. A gente vê, né, todo mundo falando. E foi em que ano? Olha, ele nasceu em 2009, então foi em 2013. 2013. Não se falava de autismo como fala hoje, né? Meus pais são médicos. Olha. E nunca sonharam com autismo, porque até eles, como médicos, tinham um referencial do autismo muito severo, muito severo, aquele autismo de comprometimento muito grave. Então, o João foi regredindo esses comportamentos e a gente começou a saga, a jornada, que eu queria que vocês falassem também a de vocês. Sim. De médico em médico, avaliação em avaliação, e o João cada dia perdendo mais habilidades. Então foram 5 anos até fechar o diagnóstico. 5 anos. O João fechou o diagnóstico com 9 para 10 anos, depois de muita luta, depois de muita gente dizer não é autismo, ele é mimado.
Vocês fazem tudo para ele, por isso que ele não está se comunicando. Ele é o caçulinha da família. Isso é birra, isso é coisa da cabeça de vocês. Então, nesse momento, nesse momento foi muito difícil, assim, porque a gente duvida da gente, né? Sim. E aí, quando o diagnóstico veio, eu já estava estudando. Eu já estava virando mãe terapeuta, mãe especialista, mãe médica, mãe tudo. E o diagnóstico aconteceu junto dessa jornada toda que nós passamos até chegar num laudo. Então ele recebeu autismo com 10 anos. Laudo fechado, 10 anos. Ele já fazia terapias, né, desde os 4 anos, mas terapias no cego, assim, sem saber para quê, por quê. Isso é importante, né? A intervenção começar, mas como que um diagnóstico é tão demorado, né, para acontecer tudo. Eu acho que hoje em dia, bom, no meu caso foi um pouco mais rápido, né? Como que foi para você? Eu quero saber. O João, meu filho, né, ele teve essa queda com 1 ano e 3 meses. Nossa. Mas até 1 ano e 3 meses? Até ele andou, gatinhou, fez tudo. E foi bem na época da pandemia também, que também auxiliou tudo isso, que foi uma época muito complicada, né, para todo mundo. Então, o contato, essa interação deu uma caída, né? Na época eu morava em Cuiabá, morei 9 anos em Cuiabá. E vim essa transição muito rápida para cá, por conta que ele decaiu muito. Na época, em Cuiabá, os profissionais estavam bem, tipo assim, escolhendo, atendendo quem eles já estavam atendendo, né? Porque não podia atender, não podia sair, não podia descer. E daí eu tenho uma prima que é fono aqui, a Luciana, e ela foi atendendo ele de máscara, que ela foi super cuidadosa, depois foi encaixando, e daí a minha rede de apoio ficou aqui, e a gente começou fazendo essa intervenção precoce, mas assim, sem entender também como que tinha acontecido, para mim, o que era autismo, né? Para mim, o que era autismo? Eu não sabia o que era autismo também. Então, também fui estudando, meu esposo é médico, foi buscando, indo, e foi aquela confusão dentro da família, né? Tipo, também, não é isso, não é aquilo, não é. E tudo isso a minha família começou a entender também, amigos próximos, o que é autismo, por conta do meu filho, né? E a gente vai vendo o que a gente foi vivendo para trás, mas na época tudo era um turbilhão de emoções, de negação, de não quero saber, depois te passa toda essa fase. Não, é importante saber, né? Sim. Você tem que buscar informações, você tem que buscar até para colocar uma terapia assertiva, depois... Olha, daí a gente foi em vários médicos também, né? Vários. Não foi acho que mais de 10 eu já fui também. Sim. Mais de 10. Daí meu esposo, vamos pegar uma outra opinião. A gente pega ranço da palavra avaliação, né? Vamos marcar uma avaliação. Eu falava, gente, quantas avaliações nós vamos ter que passar nessa vida? Verdade, porque, tipo, a primeira consulta, né? Tipo, você tem que viver tudo aquilo de novo, né? Contar a história, você viver tudo. Então, essa parte do diagnóstico é uma parte que você fica, tipo assim, sem saber mesmo para onde que você vai, até não ter, né? Até como foi com você, né, amiga? Como que foi com você? A história é um pouco longa. A gente está aqui para ouvir. Nós vamos demorar, né? O Miguel, ele é um raro dentro dos raros. Na verdade, ele tem uma síndrome. Só que a gente só descobriu ano passado. A síndrome. Até então, ele tinha um atraso do desenvolvimento global com estereotipias autísticas. E aí, por questões até burocráticas e também que ele realmente tinha muitas características de autismo, a neuro, depois de muitos anos e todos os multiprofissionais que atendem ele, resolveram então laudar ele como um autista. Mas até então ele oscilava muito entre as características, assim, né? Porque o atraso do desenvolvimento global também tem características de autismo, né? Então, era muito difícil a gente fechar um diagnóstico, né? E os sinais começaram bem pequenininho? Então, é que o Miguel, por ele ter essa síndrome, ele já nasceu e ele já achei que não tinha nascido morto, né? Nossa. Porque ele
E depois eu fui descobrir que ele nasceu com uma hipotonia severa, então ele já não conseguiu expandir o pulmão quando ele nasceu, então ele teve um desconforto respiratório muito grande. E na hora de nascer ele não conseguiu respirar e desmaiou. E aí pra mim ali ele... Meu Deus! Sim, é incrível a história até. Ele não andou, né? Ele não andava. Ele foi andar com 5 anos, até hoje ele não fala. Ela tinha que carregar ele. E até de grávida tinha que carregar ele, né? Isso foi uma coisa assim que ele começou a andar, a Mirella 1 mês depois nasceu. Nossa! Sim. Mas assim, andava com uma certa dificuldade. Até hoje ele tem dificuldade motora, ainda severa, né? Enfim, mas a gente já via uma dificuldade dele, motora principalmente. A primeira coisa que eu vi foi dificuldade motora. Ele não conseguia sugar meu peito. Nossa! Mas aí, até a gente entender o que estava acontecendo. O problema era eu, né? Eu que não tinha leite, ou eu que não conseguia dar de mamar. E incrivelmente, ele nasceu em Cuiabá, né? Morava em Cuiabá. E ninguém tentou avaliar ele na época. Sempre era comigo. E aquilo até eu comecei a ficar com raiva. Eu não quero mais amamentar. Eu comecei a realmente não querer mais amamentar. Até que ele nasceu, ele teve icterícia, a gente ficou 15 dias internado. João teve icterícia também. A gente não saiu de jeito nenhum, porque ele não mamava. E não deixavam lá no hospital dar anã pra ele, ou qualquer outro leite. Enfim, foi uma saga ali. Aí a gente assinou um termo de responsabilidade. Meu pai me tirou do hospital, porque ele não estava melhorando. Ele falou assim, não, ou vamos procurar um pediatra, ou vamos para o hospital, sei lá. E aí eu saí do hospital, fui direto para uma pediatra. A pediatra falou assim, meu Deus, que ele já estava com menos peso que ele nasceu. Nossa. Enfim, aí ela falou, não, vamos dar anã nesse menino, que agora a gente precisa engordar ele. E ali a gente começou a saga, já com nem 1 mês de vida, de exames. O primeiro exame foi de coração, que como ele não mamava, né, tinha um cansaço, enfim, tudo certo. Aí foi passando o tempo, eu fui percebendo que ele tinha uma dificuldade motora, ele não segurava a cabeça, já tinha 4, 5 meses, não segurava a cabeça. Aí ela começou... Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando eu tive tanto a Duda quanto o João, a rede social ainda não era tão forte. Você também estava num momento que não tinha essa coisa de saltos, de todo mundo postando o que o bebezinho faz. Como que era isso pra você? Você comparava? Tinha o Instagram, mas eu era inadepta ao Facebook. Que bom. O Facebook tava só as nossas avós e nós. Então ninguém tava falando de bebezinho. Porque até essa pressão tem, né? Sim. O bebezinho, comparação, o bebezinho da fulana, ele já fala inglês com 5 meses e o meu não tá nem sustentando a cabeça. Desculpa, gente, não faça isso. Porque é muito pesado. pesado. Não é tão maravilhosa assim, nesse sentido, né? Porque cada um tem seu processo. Mas enfim, eu tinha Instagram, mas o que eu na época eu fazia doutorado. Eu tenho doutorado hoje, eu sou bióloga. E aí, e perguntando como é que eu fiz tudo isso. É verdade. O doutorado são só 4 anos de pesquisa. Exato. E teve um mestrado antes. Teve um mestrado antes. O Miguel, eu engravidei, eu estava no 3º ano do doutorado. Olha. Graças a Deus, no final. Ela faz umas coisas que só ela mesma. O impossível. E aí veio surpresa, né? Porque eu estava no doutorado. Inclusive, eu estava indo para a Itália terminar, fazer um doutorado de sanduíche. Nossa. E aí eu descobri que eu estava grávida e foi o meu primeiro baque da maternidade. Porque eu não queria ser mãe naquela época. Foi escorregado mesmo. E aí eu já fiquei assim, sabe, engravidei, e agora? Não era pra vir, até que meu pai me deu chocolate, eu falei, então, se cuidasse mais, menina. Autoresponsabilidade, depois de chorar muito. Aí, então, beleza, vamos seguir em frente. Daí eu falei, o Miguel vai pro colégio, continuar e tal, e ele veio como veio. E aí ele não tinha
O motor dele era péssimo. Aí quando ele estava com 5 meses, eu ficava enchendo o saco da médica. Tá certo isso. E nada de diagnóstico, assim, nada. Só fazia o acompanhamento. Ele estava crescendo ok, engordando, coisa mais bonitinha do mundo. Todo fofo, interagia, ria, mas com uma dificuldade tremenda motora. Eu falava assim, gente, ela não, mas o menino é um pouco mais lento. Que lento. Importante falar isso, porque nós mães, muitas vezes, né, todo mundo fala assim, para de procurar coisa no menino. E a gente, é raro uma mãe estar errada, né? Tem uma intuição, esse instinto e essa intuição materna, elas são muito fortes. E aí, você é meu primeiro filho, e assim, eu tive amigas que tiveram filhos na mesma época, e meses de diferença só, e eu falava assim, mas não é possível. E o Miguel, ele sempre foi grandão, eu falava assim, gente, ele é tão grandão, será que tem dificuldade motora porque ele é grandão? Ele tá conseguindo sustentar. Né? O João também era bem grandão, né, gorducho. Ainda mais que ele era, né, tratado no NAN. Todo fortalecido ali. Tá bom, mas E aí eu tinha um aplicativo que eu baixei desde quando eu estava grávida, mãe de minha primeira vez. Eu também tive esse aplicativo. Eu sou da época antes do aplicativo ser criado, então... Então, na época, então, assim, o aplicativo estava quase pronto, estava na versão beta. E aí eu acompanhava, seu filho tá aí o tamanho de uma mão. Ai, que bonitinho, tá o tamanho de uma mão, deixa a foto lá. E aí esse aplicativo, ele mostrava justamente os marcos do desenvolvimento, os saltos. E aí eu ficava assim, isso tá estranho, não tá batendo. E aí eu, como bióloga, já comecei a procurar na internet. E eu falei, meu Deus, é isso aqui. Daí vinha meu marido, ai, para de procurar, porque a gente vai no Google, você tá com uma unha encravada, é câncer. Tem isso também. E aí eu falei assim, pois mas não sei, tá estranho. Mas é prevenir, né? É melhor você procurar como câncer e não ser, você fica muito feliz. Né? Enfim. E aí eu comecei a falar com a médica, a pediatra, e ela falou assim, não, realmente, ele tá apresentando algumas características aí que tá me preocupando, então eu vou te mandar para uma neuro. Nossa, ele tava com 5 meses. Essa palavra, né, neuro, dá um susto, né? Meu esposo também, quando falou, vamos pra neuro, precisa de tudo isso. Precisa de tudo isso, né? Assusta, gente, de verdade. Quando é o momento de marcar a consulta com neuro, você fala, acho que agora tá pegando, né? Eu já tinha chorado muito, eu já tinha diagnosticado de tudo quanto é jeito antes de chegar no neuro. Vixe Maria, chegamos no neuro lá, eu fui com a doutora Viviane Quixambeira, não sei se conhece. Maravilhosa. Doutora Vivi já fez palestra comigo no Desmistificando o Autismo. A agenda dela é concorrida. Eu falo, doutora Vivi, arruma um espacinho pra nós. E ela arruma. Não, ela é uma querida. E ela que atendeu o Miguel, foi a primeira neuro dele. E aí ela falou assim, olha, ele tem muitas características de paralisia cerebral. Nossa. E essa palavra paralisia cerebral, e hoje eu tenho amigas que são mães de crianças com paralisia cerebral, eu não sei vocês, mas na minha cabeça, uma pessoa com paralisia cerebral, ela não ia poder fazer nada na vida. Sim. Ela ia ser uma pessoa acamada. Sim. E não é assim. Ou então, a gente colocava no Google lá, paralisia cerebral, já aparecia várias pessoas já com muito prejudicadas. Sim. Porque a gente sabe que tem crianças adultos com paralisia cerebral que estão cadeira de rodas, mas conseguem trabalhar, mas tem um desenvolvimento, não estímulo. Não aparecia na sua pesquisa, né? Só aparecia justamente as pessoas com mais dificuldade. Sim. E aí eu falei, meu Deus, essa pessoa não consegue falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu só chorava. Nossa, eu desesperei. Ela falou, calma, vamos fazer os exames, tal. Mas eu já saí de lá achando, devastada. Meu filho tem paralisia cerebral. Já fizemos vários exames. Passou ressonância, tomografia, porque a cabecinha dele também começou a ter dificuldade de crescer. Então, a gente não sabia se o cérebro não estava crescendo ou estava crescendo e a caixa torácica não, né? Enfim. Fizemos todos os exames, tudo vinha normal. Todos os exames. Olha só. Todos. Uma surpresa, né? E aí, ela continuou com esse diagnóstico. Vamos continuar, porque ele é muito nenenzinho. Às vezes, a anóxia que ele teve quando nasceu,
não prejudicou a ponto de aparecer agora nos exames de imagem. Para quem está assistindo, gente, anóxia é falta de oxigênio no cérebro. Aqui a mãe atípica, ela é técnica. Eu estou explicando porque toda vez que eu vou fazer palestra, às vezes a minha chefe de gabinete fala assim, olha, essa palestra vai mais mãe, não vai tanto profissional de saúde. Eu falei, então elas sabem mais que brincadeira. Mas as mães são bem técnicas, né? A gente tem que pesquisar. Principalmente o filho, né? Embora tenha uns que tem medo, de pesquisar e acabar achando aquilo que ela sabe que é, mas ela não quer saber. Aceitar, né? Exatamente. Essa fase é Enfim, aí a gente esperou, mas a gente sempre quer aquele negócio. Vamos para uma segunda opinião. E aí a gente foi para Sinop, né? Porque na época a gente também não tinha muito para onde ir e também não muita condição financeira de sair para muito longe. Então a minha sogra que mora, né, em Lucas, ela falou assim, olha, eu fiquei sabendo que tem uma neuro muito boa em Sinop, você não quer consultar com ela? Bora, vamos lá. Nossa, a gente ficou 4 horas dentro do consultório dela, primeira consulta. Qual que é? Olha! É a doutora Camila Batiró. Isso é uma consulta, né? Isso é uma consulta. Inclusive eu tava assim, meu Deus, não saía nunca aquela pessoa de lá de dentro. A hora que eu saí, acho que a outra pessoa tava assim, meu Deus do céu, você não saía nunca lá de dentro. Porque realmente é um processo, né? Ainda mais a primeira, né? Você tem que contar tudo, você tem que reviver tudo, olhar todas as hipóteses, né? E aí saímos de lá com mas... Meu Deus, tantos exames que eu não sabia nem para onde ir. Exame que eu falava assim, meu Deus, eu não sei nem onde faz. Exame, que era exame genético. E aí eu saí de lá, não sabia se eu ficava bem ou não. Enfim, voltamos para Cuiabá, liguei para minha mãe, meus pais, minha família inteira mora no Paraná. Falei, mãe, pelo amor de Deus, vem para cá. Preciso de você. Muito perdida. Eu não sei nem para onde ir. E aí a gente começou os exames. Enfim, resumindo, fizemos todos os exames. Em Cuiabá. Em Cuiabá. Alguns exames genéticos fizemos que ia pra fora. Né? Sim. E aí, tudo normal. Meu Deus, gente. Tudo normal. Nada. Olha, minha filha. Ai, tá vendo a tecnologia querendo interferir. Você acha que tava tudo normal? Tava tudo normal nos exames. E a mãe cada dia pensando, né? Será que sou eu? Nossa. Será que sou eu que estou buscando tudo isso? Não, e aquilo me isso? deixava muito aflita. Porque eu falei assim, gente, meu filho tem alguma coisa. Até então, nada de autismo, tá? Não se falava ainda. Porque a dificuldade era motora, como não se achava nada, a gente pensou em alguma síndrome. Ok. Aí, quando isso, ele já ainda tinha só atraso motor. O cognitivo dele, aparentemente... Parecia todo preservado. Ele sorria, interagia, olhava nos seus olhos. Ele falava, com 10 meses eu tenho um vídeo dele. O João também falava. Que teve uma regressão. Falava, eu tenho um vídeo do João Lucas falando assim, João, você quer chocolate? Porque ele não come chocolate. Faz parte da seletividade alimentar dele, mas eu não sabia, né? Ele não come a textura, tudo, ele é seletivo. Chocolate, ele não come. Toda criança ama chocolate. Aí eu falava assim, você quer chocolate? Ele falava, eu quero banana, melancia, e falava todo bonitinho, direitinho. Se eu não tivesse gravado, eu ia duvidar. Da minha memória, eu ia falar, não, eu criei essa memória, eu romantizei essa memória, mas não, ele falava perfeitamente quando ele teve essa regressão de habilidade, essa poda, que não é fácil de explicar, que não sai em nenhum exame de ressonância, e o Dr. Gadia falou, olha, ele tem uma disfunção de fala, é um segundo diagnóstico, não é só o autismo. E essa disfunção de fala, o diagnóstico veio muito depois do autismo. A gente achava que a gagueira, a dificuldade de falar, era do autismo. Então a gente vai descobrindo outras coisas no meio do caminho, né? Sim. Sim. É que geralmente não vem só um diagnóstico, assim, né? É muito raro não ter aí um TDAH associado ou uma outra comorbidade que vai trazendo, que é aí que é a característica, né? Cada um é de um jeito. Porque é cada um de um jeito. No caso, então Miguel, difícil de explicar. É uma comorbidade. Comorbidade.
Não, eu já vi, eu tô assessorando já de aonde eu tenho que ir pra fazer exame, porque eu já fiz tanto exame. Esse moleque, a gente já virou até sangue arterial, o moleque teve que tirar. Meu Deus. Tá, sangue arterial? Sangue arterial, pra quem eu não lembro. Eu sei que ele tirou o sangue arterial. É horrível, porque não é na veia, é na artéria. Né? Então, assim, é dolorido pra um caramba. Meu Deus. Mas ele é tranquilo pra fazer esse tipo de procedimento? Então, na verdade, foi um dia muito conturbado, estressante, porque a gente chegou no laboratório lá em Cuiabá, 6 horas da manhã, porque se ele era atendido porque não podia comer, não podia nada, meu filho não tinha nenhum ano ainda, acho que tinha 11 meses. Meu Deus. E a gente saiu de lá 11 horas, a menina não tinha comido ainda. Então, assim... Se pra nós adultos né, a gente fica revoltado, imagina pra uma criança. Ele chorava, assim, ele desmaiava. Ele voltava de chorar e desmaiava. Tadinho. Nossa, foi E você? Estressadíssima, querendo botar fogo no laboratório. A mãe? Importante essa pauta, né? Tem gente que fala assim, gente, mas as mães atípicas são muito bravas, muito doidas. Deus. Ninguém sabe o que a gente passou, né? Eu falo muito para as pessoas, assim, verdade. Olha, se uma mãe atípica estourar com você, gritar, chorar, pensa tudo que ela passou. Pensa que esse não é o primeiro dia que ela fica 4, 5 horas no laboratório. Não é o primeiro dia que ela vai num lugar e as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Muitas coisas, né? Sim. Uma coisa pra te deixar estressado. Né? E tem certas coisas que a gente não, tipo, não tem como controlar certos comportamentos, sim, né? Sim. E daí a pessoa, né, controla o seu filho. Uma vez aconteceu comigo a gente foi assistir o jogo da seleção brasileira. Não tem muito tempo. E o jogo não tinha cadeira marcada. A gente sempre levou o João ao estádio de futebol. Leva fone, né, abafador, faz as adaptações necessárias. Sim. E para tentar estimulá-lo a conviver em sociedade o máximo que ele puder. E naquele dia a gente chegou 2 horas antes do jogo, porque não tinha cadeira marcada. Ele ficou sentado muito tempo para esperar o jogo começar. As pessoas beberam muito, né? As pessoas consumiram muita bebida alcoólica, elas acham que é normal, num lugar cheio de criança, e gritavam muito. Antes do jogo começar, 15 minutos antes do jogo começar, ele desregulou. Imagina. Porque era muito barulho. E ele começou a chorar e ele falou, eu não aguento mais. E a gente sabe que quando a crise começa, não tem mais controle. E o meu marido saiu com ele, foi levá-lo embora. Ele foi para casa e eu falei sobre isso. Eu falei sobre as pessoas terem um pouco mais de empatia e uma consciência social. Eu ia falar isso agora, consciência social, que não é só o autismo. Sim, você está num lugar que tem crianças pequenas, que tem idosos. Será que é adequado você ficar gritando, jogando o chope para cima? Sabe, não é uma festa de adultos, não é um momento onde isso seria, né, apropriado. Eu acho que beber demais nunca é apropriado, mas enfim. Então as pessoas falaram assim para mim, mas por que você levou? Sim. Então a errada era eu de tentar levar o meu filho para um ambiente social, para ver um jogo, para torcer pela seleção brasileira e não aquela barulheira toda, aquela bagunça toda e de gente invadindo o espaço de outras pessoas, que não foi só o espaço do meu filho que foi invadido. É uma consciência geral. E a gente tem que falar, eu levei porque tem dia que vai dar certo. Sim. E tem dia que vai dar errado. E eu vou levar quantas vezes for necessário para que ele possa viver o máximo de coisas possíveis. É por isso que a gente briga pela inclusão, né? Por isso que é tão importante também, né? Sim. Porque, que nem você falou, não vou deixar de fazer as coisas, de viver com ele. Agora tem que excluir, né? Não vou deixar de levar ele num estádio. Nunca vai conhecer, nunca vai ter esse momento, né? E alguns momentos vão dar certo e outros não. Sim. Porque tem os dias bons e os dias ruins, né? Mas e aí? Continuando. Vou cortar, né? Porque eu quando começo a falar do Miguel, eu não paro. Mas assim, enfim, ele estava ali com quase 1 ano, enfim, todos os exames normais. A gente já não tinha mais para onde ir. Aí um dia chegaram pra gente e falaram assim, olha, tem um médico lá em São Paulo, o que você acha de levar ele? Se chama Fernando Koch. Olha. Ele inclusive, é o dono do laboratório que fez as análises do Miguel. Eu falei, então vamos, juntamos o que a gente conseguiu juntar e fomos. Chegamos lá, eu toda na esperança, né? Porque você ir para São Paulo,
se deslocar com aquela criança que já tem uma dificuldade, e pagar caro no consulta, esperar na fila de espera que provavelmente você esperou. Enfim, eu queria sair de lá, eu falei, nossa, eu vou sair com uma resposta, é minha chance. É hoje que eu vou saber o que meu filho tem. Então eu fui sempre tem uma esperança, né? Eu fui numa expectativa muito alta. E aí eu cheguei lá, eu já tinha uma pasta, o dossiê da mãe. Exatamente. Cheguei lá, inclusive ele falou, nossa, que bom, porque eu tinha tudo separado por épocas que foi feito os exames. A bióloga, né? Que faz doutorado, esse povo que faz doutorado, eles são assim. Eu não sou essa mãe, até o negócio do hospital. Você tinha lá em ordem. Do que eles fizeram. A bióloga. Parabéns pra ela, eu não sou assim, não. Eu vou contar o que eu fiz com os exames do meu filho, mas vai, continua. Não, mas é porque eu não sabia o que ele tinha. Eu falei, tudo. Porque eu vou chegar em São Paulo, vai que ele pede, mas você não fez isso. Não fiz isso. Faltou isso pra ele me falar, não, eu não vou chegar lá. Eu vou chegar com tudo. Com tudo. E ele não vai falar que tem nada que tá faltando. Aí eu cheguei, beleza. Aí ele olhou tudo, ele falou, nossa, mas vocês já fizeram tudo. Eu falei, sim. Ele, nossa, você já fez o exome. Eu falei, sim. E aí ele falou, então não tem mais o que você fazer. Eu falei, hã? Como assim? Meu Deus. Aí ele abriu o computador dele. Ele, inclusive, tivemos a sorte, ou a coincidência, dele ter analisado. Ele analisou os exames que você tinha, porque tinha sido no laboratório dele. Isso, ele analisou. Olha, que incrível. Então a assinatura dele, inclusive, eu não tinha visto. A assinatura dele, inclusive, estava lá no exame. Olha. E aí ele falou assim, olha, eu estava junto nesse exame, que ele pegou lá o número, né? E aí ele falou assim, geralmente quando tem algo diferente, eu coloco observação pra mim, pra nós, né, no laboratório. Eu vou ver se eu coloquei alguma observação. Meu Deus. Nada de observação. Eu falei, meu Deus. Aí ele falou, aí ele examinou o Miguel fisicamente e tal, porque ele é pediatra também. E aí ele falou assim, olha mãe, eu tenho uma coisa pra te falar. Na fisionomia do Miguel, hoje, ele tá com 2 anos. Hoje eu não posso te falar o que ele tem. Então eu não sei o que seu filho tem. Nossa. Eu saí de lá com essa resposta. Eu não Meu sei Deus. se seu filho tem. Com aquela pasta, com aquela saga que você já tinha vivido, com a viagem, com tudo. Sim. E com o coração cheio de esperança. E aí eu falei assim, meu Deus, doutor, mas e agora? Ele falou, olha, talvez você nunca descubra. Meu Deus! Sim. Aí eu falei, não pode, não quero essa resposta. Ele falou, olha, ele daqui 5 anos, você refaz o exome. Daqui 5 anos. Como se fosse como viver muito isso, curto, né? esse espaço de tempo. Eu vivi. 5 anos. Ano passado. Foi esse ano. Meu Deus. Em novembro do ano passado. Então, você não tinha um diagnóstico até o ano passado? Até o ano passado, o diagnóstico dele era aquele que eu te falei. Atraso no desenvolvimento motor. Meu Deus. Mas ele fazia terapia. E você sempre com a intervenção. Sim, ele começou. Que é muito importante. Ele começou com 9 para 10 meses. Fazer as intervenções, as terapias. A Viviane já tinha passado. Então a gente já começou. Meu Deus. E assim seguimos. Enfim, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Aí quando foi, nós viemos nós morávamos em Cuiabá, viemos para Lucas, de Lucas nós viemos para Sorriso, que nasceu minha filha, enfim. E aí eu coloquei o Miguel na PAI. Quando eu coloquei o Miguel na PAI, surgiu um geneticista lá. Olha, veio, olha a importância da PAI. Sim, né? Eu sou apaixonada pela PAI, aqui ó. A PAI, eu te amo. A PAI mudou totalmente minha vida. Olha. E você sabe que existe um movimento para fechar as escolas especiais? Sim, lá no Paraná. Existe um movimento para fechar as escolas Mas especiais. no Mato Grosso também? Ele é um movimento que ele vem... É importante a gente falar isso para quem está nos assistindo, para a gente se preparar para mais uma luta. Dr. Lucelmo Lacerda, ele sempre fala sobre isso. No Brasil, existe uma confusão entre uma vertente chamada inclusão total e educação inclusiva.
A inclusão total é uma vertente que muitos teóricos, muitos pós-doutores, muitos doutores que faz tempo que não entram numa sala de aula e não sabem o que é um chão de fábrica, dizem que é o ideal. E o que é o ideal dessa inclusão total? É que não se exista escola especial, sala especial, e que ninguém fique separado, como se fosse possível para algumas pessoas com tantos comprometimentos entrar numa sala regular e aprender. Como se fosse possível criar uma forma de uma escola que dentro de uma sala tenha o Miguel e tenha uma pessoa neurotípica e o Miguel seja feliz lá dentro. E ele não vai ser feliz lá dentro. Crianças da paz são crianças que, às vezes, têm sonda. Sim, para se alimentar. exatamente. Acho que a professora que tem mais 20 alunos para dar atenção vai conseguir fazer isso. Sendo que tudo bem, mas tem acompanhante, tem não sei o quê. Gente, mas não tem como, e não é, eles não vão ser felizes lá dentro. Então a gente tem que entender que assim, tantas realidades diferentes. Muitas realidades diferentes. Então uma coisa é a educação na perspectiva da inclusão, que é essa educação em que a gente tem que lutar também para que não sejam excluídos aqueles que podem. Sim. Porque aqueles que podem ir para uma sala regular, eles têm o direito de ir. Sim, e a gente eles precisam ser aceitos. E vou só enfatizar uma coisa. A mãe, eu vejo muitas mães que o filho realmente tem uma dificuldade tremenda de estar numa escola regular e insiste que o filho esteja numa escola regular. Isso eu sei, que eu vivencio isso, não eu vivencio com outras pessoas. E eu tento falar, não, gente, mas você não leva o seu filho na PAI. Não, porque meu filho... Mas seu filho não consegue. As crianças já estão alfabetizadas, falando inglês, não vai. Exatamente. A gente tem também. Mas isso não tem também, Evelyn? O dia que você levou o seu filho na PAI, ali você... Chorei. Muito. Esperou? Nossa! Quando a terapeuta falou... o que você acha da PAI? Porque ele estudava na La Salle, lá em Lucas. Uma escola regular. Que eu amava. Nossa, gente, a La Salle, beijo, vocês foram maravilhosos com meu filho. Inclusive a professora dele, a Lu, sensacional. Mas assim, eu sabia, eu via, porque assim, meu filho, as crianças já iam estar estudando inglês. Meu filho ainda usando fralda. Inclusive, ele era, o apelido dele era Miguel Bebê, porque tinha um outro Miguel na sala, então o apelido dele era Miguel e o Miguel Bebê. Com todo amor e carinho. Sim, mas dentro de uma realidade que é diferente. E aí eu falei assim, não, eu comecei a ver. E aí a terapeuta, a psicóloga, falou assim, o que você já pensou na PAI? Você já foi conhecer a PAI? Não. Não. Aí aqui... Não tem nada a ver a PAI com o Miguel. A primeira coisa que a mãe faz, se você já fez isso aí, mãe, eu já fiz, né? Todas nós fizemos. Eu nunca tinha entrado na PAI. Não é questão de preconceito, mas é um lugar que a gente não quer levar o filho. Sim. Entendeu? Ninguém queria que o filho tivesse uma síndrome. Ninguém queria que o filho tivesse autismo. Exato. Eu falo assim, hoje eu ensino meu filho a ter orgulho de ser autista. Mas é óbvio que se eu pudesse escolher que ele não passasse por tudo que ele precisa passar, eu teria escolhido. Eu falo muito, eu amo a PAI e eu falo, mas era um lugar que eu gostaria de que se eu pudesse escolher, não levar. Bom, eu só fui diferente, né? Porque eu já cresci dentro da PAI, porque eu tive uma irmã que faleceu, né? Ela tinha uma síndrome, e era totalmente vegetativa. E a minha família sempre foi em busca da PAI, né? Olha. Fundadores da PAI. Meu pai fundador da PAI. Eu sou apaixonada pelo movimento. A gente sempre via muitas, ao redores da PAI, né? Então para você... a família, minha família, não só minha família, muitas pessoas daqui, né? Que até hoje estão envolvidas, é incrível o trabalho que eles fazem aqui, né? Ai, que lindo! Então a gente é muito legal ver. E é importante a gente falar isso, né? A importância da PAI, com certeza. E na vida de muitas pessoas, sabe? Porque tem mãe que, vai de bicicleta até lá. Então a gente vai convocar a sociedade, tá? Se esse negócio do Paraná aí der certo e começarem a querer fechar a PAI, a gente vai chamar todos os pais, típicos, atípicos, pra gente fazer essa luta dessa defesa. Até porque é interesse dos pais típicos também. Também. Porque
vai influenciar na educação dos filhos deles. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser pensada. Eu até queria falar dessa pauta com você, chegamos agora, mas eu já vou... depois eu termino de contar como que eu descobri a síndrome, mas lá nos Estados Unidos, as escolas, a escola especial, vamos dizer assim, e a escola regular, elas estão no mesmo prédio. Isso é a educação pela perspectiva da inclusão. Achei lindo. É sensacional. Assim é nos Estados Unidos, assim é na Dinamarca, assim é na Holanda, assim é nos maiores lugares em termos de desenvolvimento da educação e resultados em relação à alfabetização, aprendizagem e desenvolvimento das crianças dentro das possibilidades. Porque tem uma parte incrível. Porque assim, que incrível! Só que a inclusão total, que é essa vertente no Brasil, ela repudia isso. Por quê? Porque ela fala que isso não é inclusão, é segregação. E aí é uma grande confusão da teoria que foge da realidade, porque eu como mãe, você como mãe, você como mãe. Sim. Imagine a potencialidade de você ter uma APAE dentro da escola regular. De você ter crianças típicas, com desenvolvimento típico, convivendo com as crianças, com todas as síndromes. Normalizando, não tendo dó, não tendo pena, não tendo aquele olhar, nossa, o que ele tem. Esse preconceito que fere, que é cortante, né? Sim. E que ele só vai acabar quando a gente conhecer. Porque a sua família foi fundadora da APAE e você tem esse amor. Você teve a dor de falar, meu Deus, APAE, porque você falava, isso significa que o meu filho não vai se desenvolver, e aí hoje a APAE dentro da sua vida é a luz. Nossa, então, as pessoas precisam conhecer e as crianças precisam conhecer para normalizar, para incluir de verdade. Então, é uma vertente que há uma briga pedagógica no Brasil e que é muito séria, porque a gente precisa... quebrar esse tabu e construir escolas que de fato vão incluir, que é esse formato. É uma sala regular que tem alunos típicos e atípicos que podem estar na sala regular. É uma sala especial ou especializada, onde tem os alunos que têm um pouquinho mais de comprometimento, mas ainda conseguem um desenvolvimento. E tem uma outra ala, que é uma ala que tem uma atuação de saúde e educação juntos, que é a criança com sonda, a criança que às vezes vai fazer a aula até acamado, uma criança que seria de educação hospitalar, existe educação hospitalar, essa educação hospitalar poderia e deveria ser feita dentro de uma escola, e onde eles vão se encontrar? Nas festas culturais, na festa junina, no intervalo, no recreio, na área de socialização. Na área de socialização. É isso. Eu achei que perfeito. Sim, menina. Eu falei assim, meu Deus, como que isso até hoje não veio para o Brasil? A gente se pergunta porque a gente não... Eu não me aprofundei, porque até não entendo essa parte da política, né? Mas assim, eu falei, gente, como uma coisa tão sensacional e que funciona. Que já foi provado, gente. Os países mais desenvolvidos têm isso. Então, assim, mas você quer ver uma coisa, por exemplo, é um tabu. Eu falo muito para professores, né? Eu falo para eles com toda a licença, com todo carinho. A gente tem um modelo de alfabetização que é chamado de modelo global. Esse modelo global, ele não é adotado em todas as escolas, tem escola particular que já não usa mais, mas nas públicas, normalmente é o modelo global. Ele é o pior modelo de alfabetização do mundo. Olha. E por que a gente continua tendo? Por tradição. Por conservadorismo. O brasileiro, ele é conservador, e aí eu não estou falando de conservador no sentido de religião, família, nada disso. O brasileiro tem dificuldade de mudança. Então, assim, mas meu avô foi alfabetizado assim. Eu fui alfabetizado assim. E por que agora não vai alfabetizar assim? Porque descobriu-se que, por evidências científicas, é o pior método. Por que a gente vai continuar? Exatamente. Antes era assim, você não aprendeu a escrever, põe a mãozinha aqui e apanhava, né? Sim. A gente aprendeu que isso no cérebro da criança devasta. Sim. Então, a gente defende uma evolução e o modelo adotado nos grandes centros de educação é o modelo fonêmico sintético, que é um modelo de alfabetização por sons. A criança, ela vai se familiarizar com os sons. Muitas escolas particulares já usam, que é aquele assim, quando ela vai falar faca, ela fica fã, 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 fã. Aí todo mundo vai no fã, 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 faca. A gente aprendeu lá atrás F mais A, Fá. Sim. C mais A, K. Faca. Isso é decoreba. Sim, é decoreba. Esse decoreba, ele tem uma barreira
de aprendizagem muito grande, principalmente para crianças neurodiversas, neurodivergentes. Por quê? Porque ele não faz sentido. F. Para o meu filho, que é literal, autista, ele pensa E-F-E. F. F. Então, na cabeça dele, a letra F é o E-F-E. F. Então, F-A é E-F-E-A. Então, não vai formar Fá. E, às vezes, a alfabetização não vem porque não faz sentido. Então, a gente precisa lutar e falar sobre isso para que a gente possa ter uma educação que faça sentido, como você teve a oportunidade de ver lá nos Estados Unidos e que aqui seria perfeitamente possível. Porque a PA existe. Sim. As escolas especiais existiam. Sim. E por que a gente aboliu? E na regular tá dando certo? A sala tá todo mundo desenvolvendo? O professor tá tranquilo? Não tem bullying? Então, tem muita coisa a se pensar e repensar também. A PAI aqui está construindo uma nova PAI. Que legal. Até amanhã, se você tiver a oportunidade. Eu quero ir. Eu quero ir, por favor. Com a Maria é a presidente. Por favor, eu quero. Aqui, ó, Maria, tudo bem? Amanhã a gente vai estar juntas. Para você amanhã. É incrível, ela é um amor. Ela está há muitos anos nessa causa. A Maria é maravilhosa. E ela que tá à frente ali, ela dá tapa-cara, né, para Marinês, para conseguir os recursos para a PAI. Eles conseguiram muitos e agora a gente está construindo uma PAI nova. Que lindo! Linda, enorme, vai ficar muito linda, vale a pena ir lá conhecer a construção. Eu quero, por favor. Ótimo. E aí eu vou só voltar na genética, pode ser? Volta na genética, agora a gente voltou para a genética. Agora a gente vamos voltar um capítulo. Na verdade, esse geneticista, que é fantástico também, o Dr. Bruno, salvou minha vida. E ele é um cara, assim, fantástico no sentido de empatia, sabe? Sabe quando aquela mãe que chega e fala assim, doutor, eu acho que meu filho tem isso. Sabe aquele médico assim, sempre tem os médicos que têm mais uma visão empática, né? E um olhar mais E aqueles que são cruéis com a gente, né? Teve um que falou, por favor, para de procurar coisas e deixe seu filho em paz. Eu ouvi isso. Já ouvimos diagnóstico errado também. Falaram que meu filho ia morrer com 10 anos. Nossa. Sim. Pânico. Meu Deus. Enfim. Mas aí esse geneticista já assim, doutor, eu acho que é isso. Ele, vamos ver. Olha. A gente já tinha feito soma, ele bora ver. Começamos a fazer os exames genéticos parciais, né, que é de específicos para cada síndrome. Vinha normal. Vinha normal. E aí, o que aconteceu? Como que eu descobri a síndrome do meu filho? Foi um testemunho muito lindo de Deus até. Porque eu conheci uma... Senta aqui lá, conheci uma moça. Mentira. Eu conheci a mãe dela. E nem fui eu, foi minha mãe. Olha, minha mãe e a mãe dela. É tanta vida nessa história. A mãe dela, a gente estava na praia, em Balneário Camboriú. Miguel tinha 2 anos. Olha. E aí foi logo depois a gente voltou de São Paulo, triste e tal. E aí a gente já estava com essa viagem e foi. E aí o meu filho estava sentado na areia, brincando. Chegou uma senhora para minha mãe, eu não estava no momento, falou assim, nossa, vocês têm diagnóstico? Eu já faz 3 dias que eu estou observando ele, porque a gente sempre ia para lá, ficava no mesmo lugar, e ela também. E aí, ele falou assim, faz uns 3 dias que eu estou observando ele, e ele é muito parecido com meu neto. Olha como Deus é maravilhoso. E aí eu falei assim, minha mãe, olha, a gente não tem diagnóstico, a minha filha também não tem, foi que as duas começaram a conversar, se trocaram contato e minha mãe passou pra mim e eu comecei a entrar em contato com a Duda, que a Duda nós temos aí 8 anos de amizade quase. Que linda! Que lindo isso. Nunca se vimos pessoalmente. Sério? Porque ela mora em Santa Catarina. Gente, vamos promover esse encontro. Duda, venha pro nosso podcast. Venha pro Outcast. Ela quer fazer uma live. E aí, lindo. Bom, enfim, começamos a conversar e a gente, por todos esses anos, se trocando. A gente falava que os dois eram irmãos gêmeos. Porque eles eram tão parecidos fisicamente, na fisionomia, como o jeito, os trejeitos, as características, tudo. O jeito de andar, o jeito de pegar no colo, tudo. Falava assim, gente, eles são muito parecidos. Os dois têm que ter a mesma coisa.
E aí ela já tinha levado em trocentos geneticista também, eu já tinha feito exoma, ela ainda não tinha feito exoma. Enfim, exoma não é um exame barato, né, gente? Na época a gente pagou quase 10 mil reais. Hoje é bem mais caro, mais, né? não, hoje tá mais em conta? Sim, Jura? Hoje tá uns 4 mil. Olha, ano passado. Que bom. E graças a Deus o plano de saúde cobriu, que na época não cobria. Então o plano de saúde já estão também se atualizando nisso, né? Já tá no rol bem enfim. E aí, passou os anos. O ano passado, ela chegou para mim. Eu fiz uma consulta com um geneticista. Ele veio há pouco tempo no Brasil, ele veio da Arábia Saudita. Nossa, o conhecimento veio lá de fora. Aí ela pegou a foto do Guto, colocou no aplicativo de inteligência artificial e deu lá tantos porcentagens de uma síndrome. Nós vamos fazer o exoma. Vamos. Comecei a pesquisar, assim, meu Deus, é o Miguel, é o Guto, não tem outro. Olha. Aí eu já esperei vir o resultado, passou os quase 2 meses, demorou, que ela fez fora do Brasil. Mas foi para a Arábia Saudita? Não, ela fez online. Ele mora no Brasil já há um tempo, mas eles fizeram online, né? Ele é do Rio Grande do Sul. A consulta. A consulta foi online. Ele mora no Rio Grande do Sul e ela é de Santa Catarina. E ela falou, me faz essa consulta com ele. Eu falei, não, vou esperar o seu resultado vir. Deixa eu ver se não vai ser outra frustração. Se não vai, porque, né? Aí mandou pra Coreia. Meu Deus. Ainda bem que o mundo é globalizado, gente. Tô impressionada com essa história. Não, menina, assim, sabe? E aí voltou positivo. Ela falou, a minha descobriu que o Guto tem Pitt Hopkins. Falei, meu Deus, é síndrome de Pitt Hopkins. Você nunca tinha ouvido falar? Não, nunca na Nem minha eu. vida. Eu vi no seu perfil hoje. Eu fui lá te stalkear e vi síndrome de Pitt Hopkins. Eu falei, essa é nova. E olha que eu conheço bastante síndrome já. Nossa, eu falei, gente, como assim? Não, eu falei, é isso que eu tenho. Eu já fui na certeza. Eu já sei, já laudei, eu já tenho. Liguei, isso foi uma sexta-feira à noite, ela me falou isso. Já liguei pro Dr. Bruno, coitado do Dr. Bruno. Dr. Bruno louco lá falou, já vou fazer a minha pós aqui na síndrome de Pitt Hopkins. Dr. Bruno terminando de tomar banho, eu te atendo. Bruno, pelo amor de Deus, meu filho tem Pitt Hopkins. O que é isso? Nem ele te conheci. Olha. Não, vamos pesquisar, vamos fazer o exoma de novo. Mas, doutor, já fez esse exoma, será que vale a pena? Não vale a pena, vamos fazer de novo. Vê se você consegue fazer pelo plano. Como eu paguei Mas depois de quanto tempo você fez? O Miguel fez ele não tinha 1 ano, primeira vez. Que não deu nada. Não deu nada. Depois a gente refez, porque uma médica falou que ele ia morrer com 10 anos. Meu Deus. E aí, depois a gente... Esse foi o terceiro que soma, então. A gente refez, ele já tinha um ano e meio, mais ou menos. E aí, o terceiro soma, que foi esse do ano passado. Ele falou, não, vale a pena tentar, já tá com 8 anos, né, e tal, vamos tentar. Beleza, consegui pelo plano de saúde, glória a Deus. E ele fez, ele também colocou a foto do Miguel nesse aplicativo. Olha. De inteligência artificial. Viva a inteligência artificial para coisas boas, né, gente? Para de usar para fazer vídeo fake. Agora, para fazer coisas boas, a gente tem que usar. Esse aplicativo, que inclusive ele quer... Olha, ele é de Cuiabá, tá, o Dr. Bruno? Sim, eu conheço ele. Então pronto. Eu tô aqui escutando o Dr. Bruno, e eu tava situando ele fora daqui. A hora que você começou a contar, eu falei, ele é de Cuiabá. Ele veio para Cuiabá, né? Ou ele é daqui? O Dr. Francis, galera, que é um geneticista muito conhecido, né, trabalha ali no Júlio Miller, ele fala que um dia ele ia aposentar. E as pessoas falavam, não, doutor Francis, o senhor não pode aposentar, porque senão o que será das síndromes raras? Só tem o senhor. Aí ele falou, eu vou arrumar um sucessor. E foi quando o doutor Bruno veio, para que um dia o doutor Francis possa aposentar. E o doutor Bruno é maravilhoso, porque ninguém vai ser geneticista e trabalhar com síndrome rara se não for maravilhoso. Sim. Tem que ser. Ele abraça a causa, ele é ele é maravilhoso. E aí...
E aí ele colocou nesse aplicativo, que há pouco tempo ele tinha também, e ele falou, nossa, eu nem pensei em colocar paciente que ele tem, vou pensar no Miguel, não, né? E aí, ele falou, não, vamos colocar a foto do Miguel, manda aí. Aí eu mandei foto de quando ele era um bebê, com tinha 6 meses. Você fez um histórico, assim. Olha. Quando ele tinha mais uns 2 anos. E ela é super organizada, então ela tem uma pasta lá pra cada idade. Eu e você íamos estar lá, pois é, eu ia estar na roda. Depois de meia hora, eu achei. Achei. Ele ainda não, eu sou essa. Ela vai cortar as fotinhas. E aí deu 70% Pitt Hopkins. Eu falei, eu sabia. É isso! Então ela fechou o diagnóstico do Arnaldo. É isso, o doutor fazendo fazer parceria. E aí fizemos o exoma. Incrível. Veio um pouco confuso o exame, mas dando que era Pitt Hopkins. Eu tive que pedir ajuda para entender, porque realmente veio algumas coisas. Enfim, o Miguel ele é raro dentro dos ratos, porque já é raro ter Pitt Hopkins. O Miguel, ainda por cima, a alteração dele não está no exon, porque o DNA é assim, gente, tem o intro e o exon, vamos lá em biologia. A biologia. Essa aula eu faltei. Presta atenção. O DNA, ele tem aquele espiral, né? E aí, ele se conecta em vários desculpa, gente, mas enfim, aí o exoma, ele analisa mais a parte externa, onde é um pouco mais fácil. E os genes da síndrome do Miguel estavam escondidos. Estava no intro. Aí, assim, isso mesmo. A genética até eu quero trazer complexa, né? O Dr. Bruno, que ele vai saber explicar melhor. Mas falando assim, bem popularmente, a grosso modo, basicamente isso. Só que o que aconteceu? Graças a Deus também, o pedido médico do Dr. Bruno foi tão específico, tão maravilhoso, que os caras falaram assim, gente, esse menino é tudo isso e não tem nada, não, pera, não tá vamos olhar lá dentro. Vamos tentar entrar um pouco mais no assunto ali. E o próprio laboratório resolveu entrar por conta própria, um pouco mais dentro do DNA, pouco mais, até que Nossa. Ou seja, era caça gato e rato, né? Ou seja, se não tivesse colocado Miguel no aplicativo, não tivesse ido pra praia. Se não tivesse ido pra praia. Começa na praia essa história. Se não tivesse ido pra praia, se não tivesse colocado Miguel no aplicativo, né? Se a minha amiga não tivesse falado. Enfim, se eu tivesse feito todo esse relatório, o laboratório ia laudar um exoma normal novamente. De novo, e vocês não iam chegar na resposta. Nós não iríamos ter hoje um laudo. Então, você vê como a busca do diagnóstico. E já a mãe não desiste, né? A mãe não desiste nunca. Ia ter outra coisa. E o dia que chegou lá? A síndrome de Pitt Hopkins. De felicidade. Porque eu falo isso, assim, às vezes as pessoas falam, mas e o luto do autismo? Na verdade, eu não senti o luto do autismo porque eu tinha o luto da escuridão. É o quê? Da escuridão, de não saber o que era. Aqueles 5 anos que a gente ficou sem um nome, eles eram tão angustiantes, O luto foi de não saber. Não saber. E aí, quando veio o autismo, eu chorei de felicidade, porque eu sabia alguma coisa para onde ir. Para onde ir. É diferente de quem rapidamente chega no diagnóstico. Aí o luto é o diagnóstico. Não, eu me senti eu tive o luto mesmo. Do diagnóstico. Eu tive o luto da obscuridade. Da quebra assim, do filho não saber perfeito, o que é. tipo assim, né? Que a gente idealiza, casar, mas não que pode ter, né? Pode ter. Hoje desenvolvendo, fazendo. Mas tem um luto, esse luto, né? Tipo assim, existe, e agora? Né? Para onde que eu vou? O que é esse futuro que é incerto também, eu né? Eu tive depressão, no caso. Eu também tive depressão. Teve depressão? Tive. E daí, como que foi a sua parte de se cuidar daí? Então, eu tenho uma coisa que eu acho que é importante a gente, né, falar. Eu tive depressão, sempre fiz psicoterapia e teve um momento que eu aprendi com uma grande amiga que foi minha mentora, terapeuta, que é a Ellen Lisboa, uma amiga muito querida. Ela falou sobre um conceito de hierarquia da paz. Hierarquia da paz. E esse conceito mudou a minha história. Eu já tinha o João Lucas com laudo, toda essa peregrinação, já estava enfrentando depressão, já tinha saído, eu tive 2 episódios de depressão. E a hierarquia da paz, o que seria? Né? Você fazer uma hierarquia onde toda vez que você fugir dela, você volta, que é Deus,
Deus. Eu, meu cônjuge, aí tem um monte de mulher que fala, eu não vou passar o cônjuge na frente do filho, nem a pau. Mas meu cônjuge, meus filhos. Sim. Aí a gente vem com família de origem, amigos, que daí é um equilíbrio do trabalho. Então, toda vez que Deus e eu estávamos distantes, porque eu estava passando meu filho na frente, ou porque eu estava passando meu marido, ou porque eu estava passando meu trabalho, e a gente faz isso, eu falava volta. Então, hoje, para mim, me cuidar é uma questão de ser responsável com meus filhos. Olha Ser que responsável com meu marido. incrível falar isso. Porque se eu não estiver bem, uma mãe adoecida vai ter filhos adoecidos. Sim. Vai. A gente é o pilar da casa, né? E eu descobri uma coisa, eu terminei uma pós agora em autismo, em TEA, TDAH e inclusão, pela PUC do Paraná. E teve uma coisa que eu achei tão lindo, que da biologia, os nossos filhos carregam dentro deles, até os 20 anos, células de imunidade nossas. Olha. É diferente dessa união, né? Tem célula do papai e da mamãe que se uniu e formamos o DNA, que é metade mãe, metade pai, e as células que se compuseram ali. Mas por ele ter ficado na barriga, ligado ao cordão umbilical, as nossas células de imunidade, nossas inteirinhas, não tem nem a metade do papai ali, elas vão para dentro da criança e elas permanecem dentro dessa criança até os 20 anos de idade. Até esse adulto existir. Então, dentro do Miguel, dentro do João, tem uma célula inteira de vocês lá, da imunidade emocional, está todo mundo aqui com o olhinho marejado. E quando eu ouvi isso, eu falei, gente... Até quantos anos? Até os 20. Porque Até elas vão se diluindo, né? Porque elas ficam de resquícios ali da gestação. O filho começa a sair. Exatamente. E quando tem aquela poda neural, que é dos 21 aos 24, que é a poda do adulto. Então, se você estiver depressiva, imagine que tem células inteiras suas dentro dele. Imagine que ele viveu dentro de você. Imagine que a sua conexão com ele é uma conexão que não tem fronteiras e barreiras. Ele não vai estar bem. Sim. Então, cuidar de você é cuidar deles. Sim. Mas a gente acha que a gente tem que morrer, ficar sem oxigênio, ficar esgotada, porque a agenda deles é mais importante. Mas se a gente sucumbir, eles vão sucumbir juntos. Sim. É perfeito você falar isso. Nossa, todo mundo emocionou agora, né? Acho que todo mundo ali também. É verdade, é verdade. E até porque cuidar adoece. Bom, a gente vê assim, até meu pai cuidou da minha avó, do meu avô até falecer. A gente vê que é um cuidado. Nossa, meu pai ficou mal também. Adoeceu junto, né? Aquela coisa, dor nas costas, tá. E aí eu falei, pai, imagina como vai ser eu, né? Porque pro resto da minha vida eu vou cuidar de alguém. Sim. Então, realmente, eu, por exemplo, eu tenho vitiligo de... Emocional. Na verdade, eu descobri que o vitiligo é emocional. Sim. Eu não sabia. É. Então, assim, na mesma época que... Aconteceu várias coisas, né? Também, além do Miguel, né? Meu marido teve câncer. Meu Deus. Os desafios da vida. É que, na verdade, a vida não para, né? Não, pra gente... Tipo, não é só o autismo, tem várias coisas que tá acontecendo ali, ou qualquer outra síndrome, ou qualquer... Tipo assim, a vida não para, você tem que continuar. E você vai ter dias bons e dias ruins. Dias bons e dias ruins. E a rotina tem que acontecer, né? E seu marido tá bem? Ele tá bem, gente. Agora ele tem um problema nas costas. Mas isso é idade. Olha eu. Ah, meu Deus. Ele é um Olha eu paizão. falando que ele tem Ele é um idade. paizão. Aqui meu marido fala assim, hoje eu tô com uma dor. Eu falo, nova? Ele tá colecionando Nós dores. temos maridos que são paisães, né? Então, eu tenho um grande privilégio, né? Porque, infelizmente, São, os diagnósticos são acompanhados de divórcios em 70% dos casos. 70%? 70% das famílias atípicas são famílias de mãe solo. Isso é muito triste, né? E isso é muito triste. A gente tem um país onde 11 milhões de brasileiros foram abandonados pelos pais. 11 milhões? 11 milhões. E 5 milhões, daí a gente soma esses 11 milhões, são pessoas que nem têm o nome do pai na certidão de nascimento. 5 milhões. 5 milhões. Que triste. É muito triste. É muito triste. Então a gente tem 16 milhões de pessoas sem pai. E é um ciclo, né?
É um ciclo. A gente percebe que não acaba ali na mãe, a filha acaba crescendo, escolhendo o errado. Uma pessoa que cresce sem essa referência de pai, ou até a referência de mãe, acontece, ele vai ter reflexos por toda a vida. Eu falo até agora uma menina, né? Eu falo pro Ícaro, e ele tem essa consciência, né? Tipo, seja o melhor homem para sua filha, porque ela não vai querer menos que aquilo. Se um dia ela conhecer um homem que dê menos daquilo que ela tinha em casa, ela vai falar assim, não, eu quero alguém igual meu pai, né? A minha filha tá namorando agora, né? Ela tem 21 anos, então ela tá namorando o Gabriel. Oi, Gabriel, não apronta, que eu falei de você no podcast aqui pra sempre. E aí muita gente pergunta, ele é legal? Eu falo, é a Duda, gente. Pra namorar com a Duda, ele tem que ser legal, porque ela tem uma referência muito alta, né? Ter um pai muito presente, um pai que foi muito participativo, que fez seu papel, que esteve quando precisava estar, faz com que essa menina saiba escolher. Então, eu falei, certamente ele é um excelente menino, senão ela não ia ficar com ele, não ia namorar com ele. Eu queria falar com você sobre um pouco do seu trabalho agora como vereadora e o que você vai fazer amanhã aqui. Olha o spoiler! Muito importante. Nós estamos falando com ela antes dela dar essa palestra, que é Desmistificando o Autismo. Isso mesmo. Como que surgiu? Como surgiu e assim... você virou vereadora, você começou a contar e acabou não terminando. Você virou vereadora, como foi isso para você? E como é agora essa sua carreira? Como está sendo tudo que você está fazendo ali? Como está sendo a sua carreira? Isso. Olha, quando eu fiz o curso, né, Protagonize, eu vi que era possível. Porque eu tinha crenças limitantes de que para ser uma pessoa na política, para vencer uma eleição, eu teria que ser filha de político ou ser milionária, para poder investir muito dinheiro numa campanha ou alguém dizer, essa é a minha candidata e eu vencer a eleição. E quando eu fui para a eleição de 2020, eu fui numa pandemia, nessa experimentação de entregar currículo, então eu chegava para as pessoas, oi, com licença. Você fez isso? Fiz. Posso trabalhar para você? E a pessoa olhava e falava, eu não estou contratando. Eu fiz igualzinho. E eu falava, não, esse é o meu currículo, eu quero ser a sua vereadora, eu quero trabalhar para você, eu quero construir uma Cuiabá melhor. E a pessoa assustava e ela parava para conversar. E nós distribuímos, na época, 15 mil currículos e eu tive 1.520 votos. E foi assim, uma campanha, eu, meu marido e a minha filha, porque era pandemia, meus pais idosos não tinham condições de ajudar, eu não tinha dinheiro para contratar a equipe, eu nunca tinha participado de uma campanha e talvez se eu soubesse o que eu sei hoje, eu nem teria tido coragem de entrar, como é bom às vezes não saber. Só com a cara, com a coragem. E eu fiquei como primeira suplente. Isso é muito bom para quem também. É muito bom para quem está sonhando aí, tá? Não deixe que as pessoas falem para você que é impossível, porque muita gente dava risada. Sabe aquela história? Dava uma risada de mim, mas eu fui lá e fiz e deu certo. E eu, na verdade, eu perdi a minha primeira eleição, foi uma derrota, mas eu fiquei como primeira suplente. Eu assumi 2 anos depois, porque eu fui candidata a deputada estadual em 2022, tive a coragem de encarar novamente e na minha chapa eu fiz 8 mil votos, então eu saí de 1.520 votos, fui para 8.275, cresceu bastante. Também entregando currículos, entregamos 80 mil currículos. Olha, então, onde você entregava? Na rua. E aí as pessoas que são da política falavam assim, cadê as reuniões? Aquelas reuniões com cadeirinha, todo mundo sentado? Nunca fiz, não faço. Aí todo mundo falava, não dá certo, você não vai ganhar a eleição assim. Eu falava, não, eu vou pra rua, eu converso com as pessoas. E aí, onde tá as pessoas, onde estão as pessoas. E a gente ia muito pra comércio, porque eu não vou bater na casa da pessoa, né? Oi, tudo bem, pode abrir? Então, as pessoas, até hoje, elas falam, gente, currículo, que coisa sensacional, todo mundo tinha que ter um currículo. E eu estudei para ser vereadora. Porque eu falei assim, o que faz um vereador? Eu fui ler a lei orgânica do município, eu li o regimento interno, eu me preparei, eu sabia o que eu queria defender. Então, eu fui para deputada e eu sabia que talvez, né, grandes chances de perder a eleição de deputada, porque é um jogo muito maior, mas eu sabia que se eu ajudasse as pessoas do meu partido a subirem, porque tinha um vereador que era candidato a deputado e ele tinha chances de ganhar, eu ia assumir como vereadora, e foi o que aconteceu. Ele venceu a eleição porque a gente teve um quociente, fizemos 2 cadeiras, eu ajudei a fazer essas cadeiras e eu assumi 2 anos como vereadora.
E quando eu assumi, eu falei, eu tenho 2 anos para viver 4. Porque como eu assumi 2 anos depois, eu falei, eu quero ter o mandato mais produtivo da Câmara de Cuiabá. Esse era o meu objetivo. E eu fiz uma equipe, eu tenho uma chefe de gabinete que ela era da Ancar, ela trabalhava com shopping center, ela veio do mundo corporativo e ela falou, eu não sei nada de política, eu não sei o nome dos vereadores. Eu falei, é por isso que eu quero você. Porque a gente vai fazer uma empresa, a gente vai trabalhar por resultados, a gente vai ter metas, a gente vai treinar a equipe, a gente vai entregar o melhor trabalho. E ela veio, e a gente treinou a equipe, e a gente entregou o melhor trabalho, foi o mandato mais produtivo da Câmara. E quando eu fui entregar o currículo, eu já entregava o trabalho realizado. Olha, então as pessoas que votaram em mim, a campanha foi na rua, no sinaleiro, falando com as pessoas, foi uma campanha muito bonita, né? Kaique está aqui no estúdio com a gente, me filmando. Honesta, né? Honesta. As pessoas falavam assim, eu te amo! Beijo, eu falava, gente, que legal, porque, né? Porque vereador, né? A pessoa chega, ai, posso pedir, ai, voto, ai, santinho, Deus me livre, ninguém gosta, né? E as pessoas gritavam, eu vou votar em você! Eu falava, gente, que coisa linda! Então foi uma campanha suada, né? No 40 graus, que fez de Cuiabá, mas uma campanha bonita. Que lindo. E hoje a gente está lá, segundo mandato, vice-presidente da Câmara de Vereadores, defendendo uma pauta que quando eu cheguei, ninguém falava de autismo. Ninguém falava de autismo. E de repente todo mundo estava falando de autismo. Eu falei, ótimo, ótimo, não tem problema. Quanto mais pessoas falarem de autismo, quanto mais projetos de autismo, quanto mais a gente entender e defender, quanto mais competirem para defender o autista, mais feliz eu tô. E hoje eu vivo essa jornada de construir. E muita gente fala, mas por que você vai para outros estados? Por que você está em Sorriso hoje? Por que você palestra em tantos lugares? Porque a inclusão ela tem que ser no Brasil inteiro. Tem. Eu nunca vou sossegar enquanto a gente não tiver aquela promessa que meu filho me pediu, quando ele fez 10 anos. Então hoje eu estou aqui, porque amanhã a gente vai fazer uma palestra chamada Desmistificando o Autismo. Todo mundo lá. Todo mundo convidado amanhã às 8 horas da manhã, na Câmara de Vereadores. Como que surgiu essa palestra? Eu peguei o telefone, liguei para o vice-prefeito, Acácio. Falei, oi vice-prefeito, tudo bem? Há uma semana atrás. Eu queria levar o Desmistificando o Autismo para Sorriso. Eu quero falar sobre inclusão, sobre educação inclusiva, sobre saúde, sobre uma sociedade onde caiba todo mundo. E ele falou, topo, na hora. E a gente estruturou. E onde me chamarem, eu vou. Não importa onde, vai ter que encaixar na agenda, né? Que tem mãe aqui, é esposa, né? Tem um mandato de vereadora, mas o ativismo pela inclusão e o impulsionar por levar informações corretas. Imagina que esse seu depoimento, imagina que aquela avó na praia, que foi lá e teve coragem de falar com a sua mãe, ela mudou a vida do seu filho. Muito. Mudou. E a gente tem um pouco de medo, né? Não é medo, mas assim, às vezes a gente fica, será que eu chego e converso? Será que não? Será que essa mãe vai deixar isso? Não vai gostar. Às vezes a pessoa não vai estar no momento de aceitar, né? Que bom que ela foi. Sim. Mas pelo menos tenta, né? Que realmente a gente não estava num bom momento. Eu tinha acabado de sair de uma consulta que o médico falou assim, eu não sei o que seu filho tem. Então, assim, às vezes se alguém chegasse pra mim e falasse assim, o que seu filho tem? Não sei. Tipo assim, saco, me deixa, não sei. Pode acontecer. Eu, quando entrei na causa, muita gente falava assim, nossa, mas ela é política, então ela quer usar a causa para se eleger. E eu compreendo essas pessoas no sentido de que já foram usadas, muitas vezes, por outras pessoas. A gente não sabe a dor que aquela pessoa passou. E algumas mães atípicas, elas me repudiavam por eu estar na política falando da causa, porque elas falavam, ela não devia expor, eu nunca expus meu filho, não tem um vídeo do meu filho chorando, em crise, ou passando por momentos da intimidade dele dentro da minha rede. Aliás, eu posto ele hoje muito pouco, porque quando ele era menor, ele gostava e ele pedia, mãe, me posta. Hoje, adolescente, muitas vezes ele não quer. Então, ele aparece muito pouco, mas eu conto muitas histórias. E por que eu conto? Porque assim como vocês estão contando, estão abrindo caminhos, estão salvando vidas, eu vi essas mães entenderem que era de verdade. Porque hoje elas já me conhecem há 5 anos. E elas sabem que eu sou incansável, porque o meu objetivo não é vencer uma eleição para ficar num cargo de poder. O meu objetivo é ver a inclusão acontecer. De repente, quando acontecer por inteiro, de repente, quando a gente não tiver mais que lutar
por erradicação da violência contra crianças e mulheres, que também é uma pauta que é muito cara ao meu coração, e a gente não tiver mais que lutar por uma educação inclusiva como você teve a oportunidade de conhecer, talvez eu vá fazer a minha 6ª transição de carreira. O céu é o limite, mas hoje eu estou na política até a inclusão acontecer. Amém. Nós estamos muito gratas e representadas por você. E muito feliz de conhecer pessoas como vocês, porque nesse caminho o que a gente sempre funciona, escuta de tudo também, né? Quando surgiu esse podcast, quando eu conheci a Evelyn, que ela foi uma famílias, a gente se identifica com uma com a outra. Sim. Mas junto com isso vem as críticas também, né? Tipo, o que está fazendo? Até final do ano foi uma aprovação, pedir, Deus, me manda uma luz, né? E até mandou, né? E hoje também vou fazer uma homenagem a essa médica, que ela até foi uma vítima fatal desse acidente. Foi ela que me orientou, né? E que ela assistia, era uma profissional ali. Sim. Então, tipo assim, ela foi... E agradeço muito ela. Qual que é o nome dela? A Maduda, né? Madu. É o nome da minha filha. Madu. Então, ela foi pedir para Deus mandar e foi ela que me mandou. Tipo assim, não pode parar o seu podcast, né? Que lindo. Porque eu já pensei em parar, tipo assim... Pra que se expor, né? Pra que a gente... E assim, é um tempo que a gente, como mãe, que a gente não é só aqui, nós, entrevistas, né? A gente é mãe, a gente cuida da casa, nós temos afazeres. E aí, assim... É um tempo dedicado, né? Então, assim, às vezes a gente demora para postar, graças a Deus, controle, a galera que ajuda muito a gente. A galera do bastidor, que faz tudo acontecer. Eu não viveria sem um bastidor. Exato. E, então, assim, e às vezes é que nem hoje. Hoje aconteceram milhões de coisas, era pra gente ter se encontrado. Eu conheci o estúdio hoje também, pra você ter uma ideia. E é lindo, gente, é maravilhoso. Obrigada, foi muito carinho. A gente vai receber muita gente aqui, se Deus quiser. Se dedicou total nesse projeto. É o meu esposo, né? Amém. E foi o seu esposo que me buscou lá na rede social. Olha, a minha esposa tem um podcast maravilhoso sobre autismo, mandou o link, ele foi super eficiente na comunicação. Ele falou, poderia ser quinta, poderia ser sexta, passa os horários. Falei, isso que é proatividade, né? Exato. E é muito lindo quando um pai apoia uma mãe atípica, que tem muitas demandas, a fazer mais um projeto, né? E vocês estão aqui construindo essa inclusão para quando eles crescerem, né? Quando o João e o Miguel forem encontrar uma sociedade de adultos mais conscientes, onde eles caibam, né? Exato. É isso que a gente quer. Acho que vamos... Mais uma pergunta? Infelizmente, a gente está fazendo gravado. Gostaria muito que as pessoas estivessem aqui interagindo com a gente, é legal. Né? Mas a gente sempre pede para nossos convidados deixar uma mensagem no final. Alguma coisa que a gente ainda não falou, que você queira falar ainda, né? Pra gente poder finalizar nosso podcast. Que pena que todo mundo ai, meu Deus, tem tanta pergunta, né? Ai, uma mensagem final. Eu sempre falo uma frase que a inclusão é uma decisão. E eu falo isso porque quando eu entrei nessa jornada da inclusão, eu sabia do autismo. Eu me emociono, porque nunca vai ser igual, né? É sempre emocionante. Eu me lembro de tudo que eu passei. Eu sei o que o meu filho passa. E eu decidi que eu aprenderia o que as pessoas surdas passam, o que as pessoas cegas passam, o que as pessoas com síndromes raras passam. Que eu queria ouvir as mães, que eu queria ouvir os relatos, porque eu decidi que eu ia aprender a incluir. E eu estou numa jornada de aprendizado, eu ainda não sei. A gente tem tanta coisa que a gente tem que fazer e que eu tenho consciência. Falar em Libras, eu já fiz vários cursos, ainda não sou fluente, mas já sei um pouquinho. Fazer audiodescrição para as pessoas cegas que são ativas nas redes sociais, porque hoje, graças ao celular, elas conseguem ter Instagram, Facebook, TikTok, e o celular fala para elas muitas coisas, mas tem muitas imagens que a gente posta sem audiodescrição, que é convites
como o evento de amanhã, que elas não têm acesso, porque a imagem estática para elas é mais difícil, então tem que descrever. E eu vou aprendendo, sabe? Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, os termos, é difícil de falar. Eu aprendi uma coisa, cego é cego, a gente não tem que ficar uma pessoa com medo de falar o que ele é, dificuldade de ver, sabe? Autista é autista, a síndrome não é a pessoa, mas ela tem um nome, a gente não precisa falar, é um filho que tem problema, não tem problema, todo mundo tem problema, gente, o problema é furar o pneu do carro numa sexta-feira, na hora que você queria ir para casa descansar. Então, a gente tem que quebrar esses tabus. Então, eu faço o convite para todos que estão assistindo, decida incluir. A inclusão é uma decisão e eu sempre pergunto, a sua decisão é segregar ou incluir? Uau! Muito bom! Obrigada. Muito bom receber você. Ai, Tá eu amei, eu voltarei. Não demore 10 anos para voltar. Tá bom, eu vou voltar. Senão a gente vai estar, você vai estar com 45. Já pensou que tá com 55, tá gata, gente. Hoje tá as estéticas, então Tá tudo maravilhoso. Já é linda. Olha, o podcast funciona. Pode falar, gente? Perto de uma clínica de emagrecimento? Pode. Então tá, doutora Eduarda, adorei a clínica aqui, gente. Vou virar paciente. Aí eu vou ter que vir pra cá pra vir no podcast, pra vir na clínica. Me cuidar. E também estamos fazer prontos uma a receber. reunião de mães mesmo. Vamos fazer, já tá? Então, ó, já tem compromissos. Podcast parte 2, pra gente fazer mais perguntas. Perfeito. Encontro de mães e conhecer a clínica de emagrecimento do Dr. Eduardo. Amém, Tem muita obrigada. coisa ainda que eu queria perguntar. Ai, né? pergunta! Olha tantas perguntas que a gente tem aqui, mas é nosso seu roteiro. Foi! Eu acho que é legal a gente falar sobre Então isso. fala, antes de terminar, a gente Fica mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Como que o João Lucas, né, um menino atípico, com todas as demandas que ele tem, foi para os Estados Unidos passar 15 dias num grupo de jovens sem papai e mamãe. Né? Tem gente que tem dificuldade de mandar o filho típico. Imagine o atípico. O João tem um sonho. O sonho dele é morar no Canadá. Ele quer fazer faculdade, formar e morar no Canadá. A gente não sabe se ele vai conseguir. Sim. E eu não vou falar isso pra ele. Eu não vou falar, meu filho, talvez você não vai conseguir. Eu preciso acreditar no sonho dele. Então, a gente acreditando no sonho dele, a gente decidiu que a gente vai viver um dia de cada vez. Então, o primeiro passo é viajar 15 dias sozinho, num grupo de jovens com supervisão. Eu não sabia se ele ia desregular, eu não sabia se a seletividade alimentar ia atrapalhar e ele não ia conseguir comer, ia passar mal. O coração da mãe desesperado. Eu não sabia se ele ia falar no segundo dia, mãe, eu quero ir embora. E como que ele ia vir embora? Porque eu não ia chegar lá de repente. Sim. Mas a gente fez um preparo com o psicólogo dele, Dr. Gustavo, muito obrigada. E a gente preparou o João por 6 meses para ele ir para o intercâmbio. Então a gente conversou sobre o intercâmbio, que era um degrau para o Canadá, que era importante para ele, que era importante ele fazer pelo menos um amigo, porque para ele é muito desafiante fazer amigos, porque não dava para ficar 15 dias sozinho, ele fez só um amigo, mas fez. E a gente conversou sobre o intercâmbio, a previsibilidade, a antecipação é muito importante, principalmente para o autista, que tem, né, essa rigidez comportamental. Então, diversas vezes, eu mostrei as cidades que ele ia ficar, o que ele ia fazer. Eu falava da rotina, eu falava das possibilidades. Quanto tempo antes, mais ou menos? A gente ficou 6 meses. 6 meses. Aí eu assisti um vídeo sobre a Google, ele gosta de tecnologia, então ele foi para o Vale do Silício. Eu vi. Era um intercâmbio. Por que também o do Vale do Silício? Porque era um intercâmbio que a chance de ter mais autistas, mais pessoas mais calmas, mais nerds, mais com o perfil dele. Imagine que se ele fosse para um intercâmbio de diversão... sim, pra Disney. Pra Disney. A chance de dar errado era muito grande. Claro. Porque ele ia desregular com barulho, ele ia desregular com bagunça, ele ia desregular com uma rotina muito agitada. Então, foi um intercâmbio que eu sabia que ele seria mais tranquilo. Tinham 3 autistas... Então, realmente, era um perfil... Eles falavam muito de Star Wars, de jogos, de coisas. Então, ele se envolveu. Mas, assim, ele foi muito melhor do que a gente imaginava. Olha! E isso trouxe uma luz pra gente. Então, assim, o Canadá, o primeiro degrau, a gente já subiu. Olha, que sonho! Que legal. Exato. É assim que a gente Obrigada. vê. Não é todo mundo que pensa assim, viu? Né?
Obrigada por seu Obrigada. testemunho, porque a sua coragem pode encorajar outras mães. Exato. Né? Isso mesmo. Obrigada, Maísa. Obrigada, Eu viu? que agradeço. Obrigada. Obrigada. Gente, até o próximo episódio. Obrigada por todos estar assistindo, né? Sim. E como que é? Acompanha nosso canal. Acompanha nosso canal. Ativa o sininho. Isso, curta nosso Instagram. Exato. Compartilha. Ajuda aí, a gente até esqueceu, já perdeu o costume. E É isso. até o nosso próximo Outcast. Papo Atípico. Papo Atípico. De novo. Até o nosso próximo Papo Papo Atípico. Atípico. Tchau, gente. Tchau.